Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Antes de pregarmos, eu prometo que é a última vez que eu vou falar da nossa campanha de arrecadação de brinquedos. Nós temos até hoje à noite, no culto da noite, para doarmos brinquedos, né? Nós estaremos aceitando a doação de brinquedos para passarmos, né, para repassarmos ao projeto do Morro. Se os irmãos quiserem doar depois também do dia de hoje, fiquem à vontade. Mas hoje nós estaremos fazendo uma arrecadação final e amanhã o projeto do Morro estará aqui recolhendo os brinquedos, tá bom, irmãos? Então aqueles que puderem trazer, fiquem à vontade. Irmãos, é uma alegria, né, muito grande nós estarmos aqui nesse período de Natal, né, junto com a igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Realmente, por mais que às vezes as pessoas, muitas pessoas, né, levem para aquela questão comercial, mas esse período realmente é um período muito especial. É um período que as pessoas, elas vivem uma fraternidade maior. É o período que as pessoas ficam um pouco mais sensíveis, não é mesmo? A gente percebe isso. Às vezes aquele vizinho chato que nos atormenta o ano inteiro, ele dá uma trégua. Aquele colega de trabalho chato também que pega no nosso pé, ele fica um pouco mais tranquilo. Então, é um momento, né, um período muito especial. E nós, como igreja, temos que proclamar a mensagem para as pessoas de que, para nós, todo dia é Natal. Então, todo esse ambiente que as pessoas percebem e desfrutam, né, independente de onde quer que elas estejam, ou na igreja ou não, elas podem ter o privilégio de vivenciar o ano inteiro. Porque para nós todo dia é Natal. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar. Temos que aproveitar, né, como o Henrique falou, essa oportunidade para anunciar a palavra de Deus, anunciar a mensagem de Deus e anunciar principalmente, irmãos, a bênção e o privilégio de pertencer à igreja do Senhor. As pessoas às vezes têm aquelas concepções equivocadas acerca da igreja. E nós temos essa oportunidade de anunciar que é um privilégio muito grande, é uma bênção muito grande pertencer à igreja do Senhor, porque pertencendo à igreja do Senhor, você está pertencendo a uma família. E não é só pertencendo ali, colocando o nome no hall de membros, não. É pertencendo, participando ativamente da vida da igreja, e isso é uma bênção. E o apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele trouxe recomendações acerca da nossa vida dentro da igreja. Ele falou por muitas vezes desse grande privilégio e nos trouxe orientações de como nós podemos viver de uma maneira ainda mais abundante como membros dessa igreja, como pertencentes a uma comunidade de fé. Então eu peço aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6, é o último capítulo, né, dessa epístola. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Nós estaremos refletindo nessas recomendações que o apóstolo Paulo aqui nos traz e focando ainda mais no versículo 2. Gálatas 6, versículos de 1 a 5. Porque, afinal de contas, é uma bênção, é um privilégio pertencer à igreja e nós temos que anunciar essa mensagem nesse período de Natal. Nos diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com um espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Essa passagem aqui, como nós sabemos, o apóstolo Paulo, ele descreve logo depois que ele fala sobre
o fruto do Espírito e as obras da carne, que é uma passagem muito conhecida e uma passagem de um ensinamento muito grande. Então, logo depois que ele fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, ele então orienta de forma prática como nós podemos exercitar o fruto do Espírito na nossa vida e junto com os nossos irmãos. Porque para nós seguirmos essas orientações que ele deixou aqui, nós precisamos realmente exercitar e praticar o fruto do Espírito, já que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então ele começa o versículo 1 dizendo: irmãos. Quando nós lemos essa palavra e vemos, nos chama a atenção, porque ele está considerando os irmãos de Gálatas, né, a igreja de Gálatas como irmãos. Quer dizer, uma palavra carinhosa, uma palavra de respeito, já que ele tinha anteriormente pronunciado duras palavras para essa igreja. Os irmãos se lembram que lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz: ó insensatos Gálatas, quem vos induziu a viver e acreditar em outro evangelho? Porque existiam lá algumas pessoas que estavam desviando os crentes de Gálatas para outro evangelho que não era o evangelho de Jesus Cristo. Estavam dizendo que as pessoas precisavam cumprir os rituais judaicos. Então o apóstolo Paulo deu uma dura palavra lá no capítulo 3, mas aqui ele ameniza, né? Ele chama a igreja de irmãos. Então ele chamava a atenção da igreja, ele exortava a igreja, mas ele também sabia tratar com carinho e sabia tratar com misericórdia. Ele diz: olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, então ele esclarece aqui que se alguém pecar acidentalmente, os irmãos podem perceber que em algumas versões, falta está escrito pecado. Então ele diz: olha, se alguém pecar acidentalmente, então ele não está aqui corroborando com o pecado deliberado das pessoas. Ele não está aqui sendo conivente. Ele está aqui falando daquelas pessoas que são servas de Deus, mas que podem cair, que podem falhar, que podem pecar. Então ele diz: olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com um espírito de brandura. Aqui ele já está denominando, né, os cristãos que são espirituais. E às vezes a gente fica na dúvida: o que significa isso? Cristão espiritual, porque a gente vê a Bíblia fazendo essa separação, né, do crente carnal com o crente espiritual. E o cristão espiritual, ele é aquele que está preparado para conversar com uma pessoa que cometeu uma falha, para conduzir o processo de restauração de uma pessoa que pecou. Então, o cristão espiritual são aqueles, né, os cristãos espirituais são aqueles que são guiados e orientados pelo Espírito de Deus. São aqueles que se permitem, como eu falei aqui da última vez, ser aperfeiçoados pelo Senhor. São aqueles que colocam como prioridade o reino dos céus. Esses são os cristãos espirituais. Então ele fala: olha, vocês que são espirituais, corrigiu tal com o espírito de brandura, ou espírito de mansidão. Olha só que preciosidade. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que nós devemos apontar dedos de julgamento para aquelas pessoas que falham dentro da nossa comunidade de fé. Porque uma pessoa que está ali caminhando conosco, junto conosco, proclamando o evangelho da salvação. Então nós não devemos apontar dedos de julgamento. Nós não devemos agir com crueldade, com perversidade para com essas pessoas. Falar palavras duras que às vezes podem até piorar a situação em que ela está. Pelo contrário, nós devemos agir com mansidão, com brandura, procurando a restauração dessa mesma pessoa,
procurando o restabelecimento dessa mesma pessoa, porque nós somos uma família, e é assim que nós agimos na nossa família, não é mesmo? Quando um membro falha, quando um membro erra da nossa família, a gente não exclui aquele membro da nossa família, a gente caminha junto com ele, para que ele possa ser restaurado, para que ele possa ser restabelecido. Então o apóstolo Paulo, irmãos, vocês percebam que ele traz aqui, logo nesse versículo 1, uma recomendação importantíssima a ser praticada na vida da igreja, a ser praticada na nossa comunidade de fé. Enquanto o mundo procura sempre excluir, enquanto o mundo procura sempre renegar aquelas pessoas que cometem falhas e erros, a igreja é um local em que as pessoas são restauradas. A igreja é o local em que as pessoas são restabelecidas. A igreja é um local de encorajamento mútuo. Um encoraja o outro na caminhada cristã. Então, se o irmão cai, a irmã cai, eu vou procurar, eu que sou espiritual, estou falando eu como exemplo, né, assim como qualquer um, a pessoa que é espiritual vai trabalhar na vida daquela pessoa para que ela possa ser restabelecida e continuar a sua caminhada cristã, sempre com o objetivo de agir com mansidão, sempre com o objetivo de agir com gentileza. No versículo 2, ele dá uma outra recomendação que é muito importante para nós. Ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, irmãos? Como nós sabemos, a lei de Cristo é a lei do amor. Então, quando nós levamos as cargas, quando nós ajudamos os nossos irmãos a carregarem as suas cargas, nós estamos ali praticando a lei de Cristo, que é a lei do amor. Porque Cristo nos ensinou, né, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A palavra carga aqui, é importante nós enfatizarmos isso, no original é baros. É aquela palavra que significa realmente um peso que é difícil de ser transportado. Né? Imagine só, aquele peso, aquela carga que as pessoas têm dificuldade de transportar e elas precisam de ajuda. Aquela carga, aquele peso que às vezes as pessoas precisam até de uma ajuda mecânica, né? Como um caminhão, por exemplo, para carregar uma determinada carga. Então, a palavra baros significa essa carga. Que carga? A carga que é impossível de se carregar sozinho, que nós precisamos da ajuda de outro para carregar. Essa semana eu li uma reportagem interessante que um casal de empresários falando, né, em peso, em carga, que eles compraram um avião, né, um avião que estava lá, já tinha, né, terminado lá o seu ciclo, estava estacionado no aeroporto, mas eles compraram um avião para deixar na fazenda. Então tiveram que fazer toda uma mobilização com relação ao transporte, tiveram que tirar as asas dele e ele ficou circulando pelas ruas da cidade, foi uma atração na cidade, né? No interior, se eu não me engano, no interior de São Paulo. E quando a gente também vê aquelas cargas, né, subindo a serra, descendo a serra, a gente vê aquele trabalho que dá de levar algo muito pesado. Então nós também temos as nossas cargas. A carga que Cristo, lá em Mateus 11, 28, diz que carrega para nós, os irmãos se lembram? Ele diz que o fardo dele é leve, é suave. É a carga da religiosidade. Quando as pessoas ainda não têm um encontro com Cristo e são oprimidas pela religiosidade que muitas vezes o mundo traz, que está difícil de carregar, nós devemos entregar esse fardo a Jesus. Que Jesus, ele nos orienta segundo o Espírito, ele não coloca normas e regras que a religião traz, mas ele traz um fardo leve. Então esse fardo da religiosidade nós colocamos em Jesus, nós depositamos em Jesus
como ele diz lá em Mateus 11, 28. Mas outros tipos de carga, né, ou fardos, como tribulações, privações, aflições espirituais ou emocionais, ou até mesmo um pecado que foi cometido, remetendo agora ao versículo 1, nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos para carregar. Então, é importante nós proclamarmos ao mundo que as cargas que nós precisamos carregar, que muitas vezes nós não conseguimos, na nossa comunidade de fé, na igreja, que proclama aquele que nasceu numa manjedoura, que proclama aquele que morreu e ressuscitou, nessa comunidade de fé, nós temos a ajuda necessária, porque aqueles irmãos estão caminhando conosco. Nós temos a ajuda necessária para carregar esses pesos que indeterminadamente ou periodicamente nós temos que carregar. Não tem jeito, todos nós temos que carregar, muitas vezes na nossa vida, pesos, cargas que são difíceis de suportar, como essas que eu falei aqui, situações espirituais, emocionais, enfermidades físicas. Então é importante nós termos aquele irmão ali do nosso lado para ajudar a carregar essas cargas. E o apóstolo Paulo nos orienta: levai as cargas um dos outros. Então nós vivemos numa comunidade de fé, em que um irmão ajuda o outro. Como eu falei anteriormente, é uma ajuda mútua. Hoje eu estou bem, mas o meu irmão pode não estar. Amanhã eu posso não estar bem, e aquele irmão que está bem estará me ajudando a carregar a minha carga. Então nós devemos viver sempre na nossa vida como igreja esse espírito de fraternidade, porque o problema do meu irmão passa a ser o meu problema também. A dificuldade do meu irmão passa a ser também a minha dificuldade. Meus amados e minhas amadas, que esse pensamento não seja apenas uma utopia na nossa vida, na vida da igreja. Às vezes nós lemos a palavra de Deus, vemos tudo aquilo que a palavra de Deus nos recomenda e nos orienta, e nós imaginamos que por causa do período difícil em que vivemos como sociedade, ou até mesmo como igreja, é difícil de praticar. Chega a ser até mesmo uma utopia, porque ninguém vai querer ficar se preocupando com o problema do irmão, com a dificuldade do irmão. Cada um se preocupa com si mesmo e com os seus problemas e suas dificuldades. Mas que nós possamos transpassar todo esse pensamento, que nós não venhamos a imaginar que isso seja apenas uma utopia e que possamos buscar essa prática no nosso viver diário como igreja do Senhor. Que realmente eu tenha essa disposição, essa vontade de ajudar os meus irmãos necessitados e com problemas a carregar os seus fardos, a carregar as suas cargas. Então ele diz: levai as cargas uns dos outros. Levar a carga, meus irmãos, é um ministério. E nós temos que estar conscientes de que pode haver algum irmão do meu lado que esteja sobrecarregado, que já está assim cansado física e emocionalmente da sua carga. E nós devemos nos dispor a ajudá-lo. Nós devemos nos dispor a caminhar junto com ele. O crente é o guardião da fé do seu irmão. Tem a responsabilidade de suportar as suas cargas, de perdoar as suas falhas, de restaurá-lo quando ele erra. O amor, que é a lei de Cristo, exige isso de nós, que nós venhamos a carregar as cargas uns dos outros. Porque assim, meus amados irmãos, nós seremos muito mais fortes. Nós pudemos perceber durante essa pandemia a necessidade e a
falta que faz nós vivermos numa comunidade de fé, estarmos juntos com os nossos irmãos. Como fez falta estar junto com os nossos irmãos. Nós usamos os meios tecnológicos, né? Nós usamos todas as ferramentas que dispunhamos para ter o contato com os nossos irmãos, mas nós percebemos que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você estar ali junto com o seu irmão, caminhando com ele, compartilhando com ele das suas dúvidas, das suas dores, das suas aflições. Então nós podemos perceber como faz falta estar e viver numa comunidade de fé. Então você que está nos assistindo também pelas mídias sociais e que não participa da igreja e que não vem à igreja, seja lá por qual motivo, abra o seu coração, deixe Deus trabalhar na sua vida e participe da comunidade de fé. Participe junto com os irmãos, que com certeza o fardo e a carga que você está carregando, você vai compartilhar com o outro para que ele venha te ajudar a carregar. Porque assim todos estarão cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor. Então essa recomendação do apóstolo Paulo, nós devemos buscar, praticar na nossa vida. E demonstrar às pessoas que nós a fazemos, não só nesse período de Natal, mas por todo o ano. Para que as pessoas possam perceber o quanto Cristo é importante para as nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo, ele continua suas recomendações aqui no capítulo 6, agora de uma maneira mais particular. Ele diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Ele está agora falando novamente sobre a questão da restauração daqueles que caíram, né? Como ele disse lá no versículo 1, nós que somos, aqueles que são espirituais, restaurem aquele que caiu. Então o versículo 3, ele diz com relação a isso: olha, se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Paulo aqui está destacando a vaidade pessoal, que é o principal obstáculo à paciência e à simpatia. Nós não podemos nos achar com um nível mais elevado que os nossos irmãos. E porque quando o irmão peca, eu chego e aponto o meu dedo de julgamento, porque eu imagino que eu não vou cair. Muito pelo contrário, a recomendação do apóstolo Paulo aqui é que nós estejamos atentos. Porque o erro que o meu irmão cometeu e que às vezes eu me coloco num patamar espiritual acima dele e procuro julgá-lo, eu também posso cair nesse erro. Então é por isso que nós não devemos viver numa vaidade, imaginarmos que nós somos superiores espiritualmente que o nosso irmão, porque quando nós agimos assim, nós estamos enganando a nós mesmos. No versículo 4 ele diz: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Isto é, cada um examine a sua obra e teste a sua conduta, não se comparando com os outros, e sim se alegrando com aquilo que Deus faz na sua vida. Então você está sendo usado por Deus, você tem sido abençoado por Deus, você tem abençoado outras pessoas. Não se compare com os outros e por causa disso se glorie, porque Deus está te abençoando e está te usando. Não, se alegre com o Senhor, porque você é o que é pela graça de Deus, como o apóstolo Paulo nos diz. Então, nós não devemos nos comparar com ninguém. Nós não devemos nos achar superiores a ninguém de uma maneira espiritual. Então ele traz essa recomendação aqui nos versículos 3 e no versículo 3 e 4. E no versículo 5, é importante esse destaque, né? Ele traz uma outra recomendação, agora de uma maneira mais individual para cada um de nós. Porque cada um levará o seu próprio fardo.
E é interessante quando a gente lê toda essa passagem, imaginamos que o apóstolo Paulo está caindo em contradição. Porque lá no versículo 1, ele diz que nós devemos carregar o fardo, no versículo 2, né? Devemos levar as cargas uns dos outros. E aqui ele está dizendo que cada um deve levar o seu próprio fardo. Então, como eu falei, lá no versículo 2, a palavra na língua original é baros, quer dizer, aquela carga que é difícil de suportar. Aqui no versículo 5, a palavra para fardo é fortion. É aquele pacote, né, ou aquela carga que nós devemos carregar, que é leve, que nós mesmos podemos carregar. Então, ele está querendo dizer aqui com relação àquelas nossas tarefas e obrigações. Se lá no versículo 2 ele está se referindo às tribulações, às dificuldades, os problemas, os pecados que às vezes nós não conseguimos suportar e carregar, no versículo 5 ele está falando das nossas responsabilidades e obrigações que cada um de nós temos e que nós não podemos fugir delas. Então, é maravilhoso e lindo essa orientação aqui do apóstolo Paulo. Nós sabemos que temos os irmãos para caminhar junto conosco, mas isso não nos isenta das nossas responsabilidades. A sua vida espiritual, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus é responsabilidade sua. Às vezes nós pedimos aos irmãos para orarmos, né, por nós, pela nossa vida espiritual, pela nossa comunhão com o Senhor, mas nós pedimos para Ele nos ajudar em oração, não para que Ele ore sozinho e nós fiquemos acomodados. Nós muitas vezes assumimos responsabilidades que temos que cumprir e não delegar as responsabilidades para os outros, porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm que cumprir as suas responsabilidades, os seus compromissos e quer delegar aos outros. Então, aqueles que têm a sua responsabilidade, o seu compromisso, principalmente com o Senhor, deve buscar cumprir esse compromisso. Se você tem consciência de que o Senhor te chamou para um ministério, você deve exercer esse ministério, porque é responsabilidade sua. Mas não delegue essa responsabilidade para o outro. Olha, eu não estou exercendo o ministério porque o irmão tal me atrapalhou. Eu não estou exercendo o ministério porque o irmão tal não olhou bem para a minha cara e eu estou chateado. Eu não estou frequentando a igreja por N motivos, e aí as pessoas sempre colocam a culpa nos outros e não querem assumir sua responsabilidade. Mas o apóstolo Paulo aqui está nos exortando e nos orientando. Assuma as suas responsabilidades, as suas obrigações, porque cada um, principalmente, tem a sua missão e que deve cumprir. Cada um tem os seus compromissos, que não deve delegar aos outros. Então, todas essas orientações aqui do capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo nos traz através da epístola aos Gálatas para as nossas vidas. Mas, mais uma vez, eu gostaria de destacar o versículo 2, que é a principal recomendação que ele nos deixa aqui neste texto, que nós devemos ter esse compromisso acima de tudo, de ajudar o nosso irmão a caminhar diante das suas lutas, diante das suas dificuldades. E quando nós fazemos isso, nós mostramos realmente para as pessoas a bênção, o privilégio, a alegria que é pertencer à família cristã, pertencer à família de Deus. Irmãos, que nós possamos ter essa consciência e que desse período tão especial, que é o período de Natal, nós possamos viver tudo isso com mais intensidade, para que as pessoas realmente possam ser tocadas
e sejam atraídas para o evangelho da graça do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. A palavra está com o dirigente. Amém. Irmãos, hoje nós teremos almoço na nossa igreja. Então, se você ainda não deu o seu nome, acredito que ainda tenhamos algumas vagas. O irmão pode procurar a irmã Célia, esposa do irmão Anderson, acho que ela já deve estar lá no segundo andar, para então que o irmão possa efetuar a compra do ticket do almoço. Né? É um momento muito especial de confraternização da nossa igreja, onde conseguimos conversar, trocar ideias, né, e confraternizar. Também, irmãos, algumas coisas importantes. No próximo domingo, dia 12 de dezembro, de manhã, nós teremos o culto da Bíblia, né, comemorativo pelo Dia da Bíblia. Né? Então, convido a todos os irmãos que estejam aqui. No domingo que vem, também à noite, será um domingo muito especial, onde nós teremos a cantata das crianças, cantata natalina, apresentada pelas crianças da nossa igreja. Vamos convidar, se o irmão tem um vizinho que tem um filho pequeno, convide, vamos trazer crianças à igreja, para que elas possam ouvir falar do nosso Jesus. Dia 19 do 12, no outro domingo, grande peça dos adolescentes, o Natal na Vila do Chaves. Né, os nossos adolescentes tão envolvidos com a obra de Deus na nossa igreja, estão carinhosamente também preparando uma peça de comemoração ao Natal. E no dia 25 do 12, a cantata do coral Celebrai, comemorando então o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou chamar o irmão Carlos Marcos aqui à frente, ele estará dando algumas palavras, estará fazendo também um momento especial de oração pela sucessão pastoral. A nossa igreja estará entrando no processo de sucessão pastoral, né, no início do próximo ano. Então o irmão Carlos Marcos tem algumas palavras a dar aqui. Hoje nós não estamos combinando camisa, nós estamos diferentes. Rodou umas fotos aí, irmãos. A igreja é isso, né? Família, né? Então mostrando aqui algumas semelhanças entre nós dois. Não sei se existe alguma, né? Mas andou rolando uma foto aí no WhatsApp da igreja, né? Ficar longe de mim, já aprontaram com a gente, né, Henrique? Irmãos, eu vou ser bem rápido e objetivo. Eu quero apenas dar uma orientação aos irmãos. Em primeiro, dizer o seguinte, que nós tivemos uma reunião essa semana com o Júlio e com o Henrique. Nós vamos procurar dar uma dinâmica maior aos cultos da noite. Depois, Felipe, inclusive, eu quero conversar com você e com a Fernanda, tá bom? Para nós ajustarmos algumas questões. Em segundo lugar, eu quero lembrar aos irmãos o seguinte, que com relação às finanças da igreja, irmãos, a igreja está totalmente organizada, tá bom, irmãos? Às vezes alguns irmãos ficam preocupados, puxa vida, a igreja tem dívida, não tem dívida, a igreja não tem dívida nenhuma, irmãos, tá bom? Nós temos o único compromisso que a igreja tem é com o fundo ministerial do pastor, que nós já estamos administrando também com total tranquilidade, tá bom, irmãos? Então, se porventura, porque nem todos os irmãos têm possibilidade de participar das assembleias de quarta-feira, então às vezes não ficam também sabendo adequadamente das informações, mas toda a obra que foi feita na igreja, toda a obra, essa obra gigantesca que foi feita na galeria, ela foi rigorosamente paga, a igreja não deve um centavo. E as obras que serão necessárias ano que vem, elas são totalmente administráveis, nós vamos executar por fases, isso ainda vai ser aprovado, vai ser orçado, nós vamos discutir para ver o que vai ser feito, como vai ser feito, mas é totalmente tranquilo, tá bom, irmãos? Os irmãos não precisam, algum ou outro irmão que possa estar mais apreensivo, não precisa se preocupar, nós estamos rigorosamente tranquilos com relação à administração das finanças da igreja, nós fazemos questão de dizer isso para os irmãos, porque os irmãos participam, né, os irmãos contribuem, e nós queremos deixar essa palavra de tranquilidade para os irmãos, e quero aproveitar para convidar, irmão, vamos participar da vida financeira da igreja, tá bom, irmãos? É um desafio de fé, mas é uma grande bênção, é bênção de Deus para nós participarmos com a entrega dos nossos dízimos, com a entrega das nossas ofertas, porque Deus tem sido fiel também para conosco, tá bom, irmãos? E para encerrar, eu quero apresentar para os irmãos nesta manhã
a comissão de sucessão pastoral. Quero convidar todos os irmãos que foram eleitos pela igreja como membros da comissão de sucessão pastoral para que venham aqui à frente. Nós vamos apresentá-los formalmente à igreja, porque nós temos alguns irmãos que talvez não conheçam todos, né? Nós temos, pedir que os irmãos fiquem aqui, temos o Felipe Silva, temos a Júlia Bordion, irmã Leia, irmão Henrique, que fez muito bem ir lá para o outro lado, né, ficar distante de mim, tá bom? Irmão Romualdo e irmã Marisângela, e irmão Elias, né? Irmão Elias, a gente não pode nem falar que é nosso decano, ele já é centurião, né? Já está um grau acima. Uma bênção muito grande, irmãos, ter esses irmãos aqui conosco nesta manhã. Os irmãos foram eleitos para um dos encargos, irmãos, que eu considero talvez o mais importante da igreja, mais importante que qualquer departamento, que qualquer organização. Esses irmãos têm uma responsabilidade muito grande. Pesa sobre esses irmãos uma grande responsabilidade, e esses irmãos precisam ser sustentados por nós em oração, porque eles têm a responsabilidade primeira de traduzir para a igreja a vontade de Deus no que diz respeito ao ministério pastoral. Os irmãos sabem que o pastor Juraci Bahia, né, por cuja vida nós damos muitas graças a Deus, pelo ministério que ele fez entre nós durante esses quase 12 anos, e que ainda estará fazendo até dia 29 de janeiro. Devemos todos agradecer muito a Deus pela vida, pela honradez do pastor Bahia, um homem de Deus, um homem comprometido com a igreja, com a doutrina batista, com a nossa história, né? Nós somos muito gratos a Deus pela vida dele, mas ele vai partir para a jubilação, vai partir para uma nova vertente de ministério na vida dele, não pastoreando igrejas, mas pastoreando pastores e se desincumbindo de outras funções que ele sente que chegou nesse momento da sua vida, e nós precisaremos, a partir de fevereiro do ano que vem, iniciar o processo de sessão pastoral, onde escolheremos, sob a direção de Deus e o auxílio desses irmãos, um novo pastor para a igreja. E nós devemos, então, queridos, quero convidá-los a que nos ponhamos em pé. Nós vamos orar por esses irmãos, e temos certeza que os irmãos estão comprometidos com esse trabalho, os irmãos estão comprometidos com a igreja, mas, em primeiro lugar, estão comprometidos com Deus, né, fazer um trabalho sério, um trabalho cheio da bênção e da direção de Deus. E saibam, queridos, que nós estaremos orando por vocês. Estamos pedindo que Deus abençoe os irmãos, esclareça os irmãos, e que os irmãos sejam usados como um instrumento poderoso do Senhor para a condução da igreja nesse momento. Tá bom, irmãos? Eu quero convidar a irmã Rosane para que ela venha aqui à frente. Quero convidar também o irmão Ricardo, tá bom, Ricardo, para que o irmão venha aqui. Esses dois irmãos vão orar pelos nossos irmãos da comissão, pedindo que Deus possa abençoá-los, possa enriquecê-los. E feita essa oração, a comissão estará empossada. E eu quero constar aos irmãos o seguinte: se hoje às 18h30 nós poderemos ter uma reunião, é a única reunião, irmãos, que eu vou convocar da comissão. A partir de então, dessa reunião, os irmãos é que assumirão a direção desses trabalhos. Eu não interferirei, né, a não ser que seja chamado ou que seja pedido algum tipo de cooperação, mas fora esta reunião, o trabalho é dos irmãos e não terá interferência nem minha nem de ninguém, certo? Estarão trabalhando sob a direção de Deus e sob a direção do relator, que nós vamos decidir hoje às 18h30, tá bom, irmãos? Então, vou pedir à irmã Rosane e ao irmão Ricardo que orem por esses irmãos, para que Deus possa abençoá-los. Tá bom? Oremos. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, com os nossos corações felizes por estarmos na Tua casa, Senhor, reunidos como irmãos, como igreja, ó Deus, e pedimos a Ti a Tua direção para tudo, Senhor Deus, que temos a realizar. Queremos Te agradecer, Pai querido, pela vida do pastor Juraci, pelo tempo que ele ficou aqui conosco, que ainda está. Guarda o Teu servo, Senhor,
nos seus desejos, nos seus ideais, abençoando juntamente com a Cristina, todos os seus familiares. E te agradecemos, Senhor Deus, porque estamos aqui com propósitos, Senhor Deus, com o propósito de te servir, de honrar o teu santo nome, de fazermos o melhor para a tua causa. Abençoa, Senhor Deus, esta comissão que foi eleita para cuidar deste processo de sucessão pastoral, que é de tanta responsabilidade, Pai amado. Deus Santo, abençoa cada um componente desta comissão. Ó Deus, e que nós, como igreja, estejamos aqui, todos nós, despidos de qualquer sentimento de vaidade, de orgulho, Senhor Deus, de querer que o nosso eu prevaleça, mas que coloquemos a tua vontade, a tua direção, que possamos ouvir a tua voz, Pai, e possamos discernir aquilo que tu queres para nós, para a tua igreja, Pai. Ó Deus, toma cada servo teu nesta comissão em tuas santas mãos. Que possa, Senhor Deus, prevalecer na vida de cada um deles e na nossa vida como igreja, os frutos do Espírito Santo. Que haja paz, que haja discernimento, que haja compreensão e, sobretudo, comunhão. Que a tua vontade seja feita para que a tua igreja continue marchando, olhando para a frente, avançando, alcançando os alvos, que, Senhor Deus, como alvo principal, é passar a tua palavra para aquelas pessoas que não te conhecem, que possamos crescer na fé, na compreensão e no amor. Quero te agradecer também neste momento por termos estado ali como representando a tua igreja, alguns membros ali, Senhor Deus, no funeral do pastor Inácio. Ó Deus, como foi gratificante ouvir aqueles testemunhos sobre a vida do teu servo, o que ele plantou, Senhor Deus, os frutos que estão sendo colhidos pelo trabalho. E te peço, Senhor Deus, o consolo do teu Espírito Santo para o coração da nossa querida irmã Rosa e de seus familiares. Ó Deus, e para o nosso coração como igreja, como irmãos. Muito obrigada. Continue abençoando também o irmão Carlos Marcos, o pastor Edemir, que estão à frente da igreja. Toma-os também em tuas mãos, que eles continuem sendo instrumentos teus. É a oração que fazemos neste momento, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, continuando em tua presença, Senhor, eu venho colocar a igreja que é sua, ó Pai, em tuas mãos. Eu agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, faz, e tenho certeza que o Senhor vai fazer muito mais em nossas vidas. Por isso, eu louvo a Ti, Senhor, pela existência dessa igreja. Agradeço a Ti, Senhor, pelo corpo diaconal, que estão reunidos, Senhor, também para escolher o nome daquele pastor interino que irá nos ajudar nesse processo, que da mesma forma o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o corpo diaconal, que o Senhor possa estar preparando aquele pastor que irá nos auxiliar nesse processo. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Carlos Marcos, que também com coração, Senhor, de gratidão a Ti, ele tem feito um trabalho muito especial para a nossa igreja. Peço que as Tuas mãos possam continuar sobre a sua vida e que o Senhor possa estar capacitando o Teu servo, estar à frente da Tua igreja nesse período, até o momento ao qual o Senhor irá mostrar o pastor que irá tomar conta da igreja que é sua. Muito obrigado, Senhor, por essa comissão que foi eleita, que o Senhor possa estar conduzindo as suas vidas, Senhor, dando a eles o entendimento, dando a eles a capacidade, Senhor, de entender a sua voz na escolha dos nomes dos pastores, Senhor, e capacita a sua igreja para que, como igreja, possamos entender qual é a sua vontade para nós. Amém. Qual é a sua vontade, Senhor, para a tua igreja, e que o pastor que já
que o Senhor já está reservado para nós, aquele pastor que o Senhor já está preparando para estar à frente da tua igreja, ele possa, Senhor, vir com um propósito de te louvar, um propósito de engrandecer o seu nome, e nós, como igreja, Senhor, possamos estar preparados para, junto com este pastor, continuar a obra que não é nossa e sim sua, que Petrópolis possa conhecer Jesus Cristo através de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, irmãos, obrigado, os irmãos podem sentar. A igreja se alegra na vida dos irmãos, tá bom? E estará orando pelos irmãos. Queridos, obrigado, tá bom? Deus abençoe a todos. A igreja estará agora cantando, convido para que se coloque de pé, o hino de número 100 do HCC. Enquanto cantaremos esse hino, também cultuaremos ao nome do nosso Deus, através da entrega nos nossos dízimos e das nossas ofertas. Irmãos, que a todos Deus abençoe. E hoje à noite estaremos também cultuando ao nome do nosso Deus, aqui, juntos, como igreja. Então vamos convidar os irmãos que venham cultuar ao nosso Deus. Que a todos Deus abençoe.